Nova Visão TV, acompanhando o trabalho da Justiça Eleitoral aqui na cidade de Iporá. No último dia 7, domingo, houve o primeiro turno das eleições em todo o país. Aqui na cidade de Iporá, a gente acompanhou, o pessoal do cartório eleitoral em relação ao treinamento dos mesários que trabalharam no primeiro turno. Nós estamos aqui com o Jean Ricardo, ele que é o chefe do cartório aqui na cidade de Iporá, para a gente fazer um balanço do que foi as eleições no último dia 7 aqui na cidade de Iporá. Jean Ricardo, qual o balanço que poderia ser feito em relação à eleição que aconteceu no último dia 7 aqui na cidade de Iporá? Embora tenha ocorrido alguns problemas de fila nos locais de votação, a eleição transcorreu na maior normalidade possível. Essas filas se deveram principalmente ao número de cargos em disputa, eram seis cargos em disputa, então muitos eleitores idosos tiveram muita dificuldade em votar. Foi em decorrência desses fatos que a eleição em alguns locais demorou mais para encerrar. Mas, assim, tivemos alguns problemas de substituição de urnas eletrônicas que apresentaram algum defeito, mas, sim, são problemas normais que ocorrem em todas as eleições. Aqui na cidade de Iporá, pelo menos por meio de grupos de notícias, grupos de WhatsApp, de uma urna que apresentou um problema de que na hora da pessoa finalizar o voto, dava voto nulo. Isso, o senhor teve notícia dessa urna? Essa urna foi substituída? Como foi? Esse fato não nos chegou ao conhecimento ainda, nem ao conhecimento do juiz eleitoral. Mas isso aí ocorre porque o eleitor, ele chegava no cargo para governador, por algum motivo entendia que já era o cargo para presidente da República, teclava o número de candidato a presidente da República e aparecia como se fosse um voto nulo, porque não teria nenhum candidato a governador com aquele número. Então foi em decorrência disso. Muita coisa que está circulando na internet ocorreu foi erros do próprio eleitor que, ao votar, ao invés de digitar o número correto do seu candidato, digitava o número errado. Esse caso, acreditamos que tenha sido isso, e não nos foi reportado nenhum problema por parte dos mesários que trabalharam nas sessões. Agora também em relação à abstenção, na votação para presidente, para governador, em relação a todos os candidatos, a abstenção aqui em Iporá também foi grande. A fila foi grande, pessoas votaram até às 7 horas da noite, mas na sua avaliação foi tudo dentro da normalidade? Sim, dentro da normalidade. Nós tivemos abstenção de 19% do eleitorado, isso principalmente por causa dos títulos que foram cancelados pela biometria, e eleitores que não compareceram por algum motivo, que ou estavam residindo fora de Iporá, ou viajando. Então, a abstenção a gente considera esse número razoável, 19%. Algumas pessoas chegaram até o nosso conhecimento, algumas pessoas ficaram na fila e não quiseram esperar a sua vez para a votação e desistiram do voto. Essas pessoas poderão votar no segundo turno? E outra pergunta, isso acarretará multa para essa pessoa que não votou? Acarreta a multa. A multa eleitoral para ausência às urnas. Porque o procedimento é o seguinte: aqueles eleitores que estavam na fila às 17 horas, que é o horário determinado pela legislação eleitoral para a eleição encerrar, foi distribuído senha. Então, todos aqueles que estavam com a senha puderam votar normalmente. Agora, aqueles que abandonaram as sessões, infelizmente, vão ter que quitar essa multa aí por ausência às urnas. Mas essa quitação pode ocorrer após o segundo turno, e no segundo turno eles podem votar normalmente. Então, no segundo turno, todos estão aptos a votar e não vai ter problema nenhum. Agora, o que pode acarretar é a multa. Esses eleitores que não votaram no primeiro turno poderão votar no segundo, e essa multa por ausência ao primeiro turno poderá ser quitada após o segundo turno. E aqueles eleitores que estavam acometidos de alguma doença na data da eleição, ou alguma enfermidade, internados, ou viagem a trabalho, ou alguma viagem por outro motivo, e não justificaram, eles têm um prazo de 60 dias para comparecer ao cartório eleitoral, apresentando a documentação para fazer a sua justificativa. E uma outra questão é em relação à campanha eleitoral deste ano. Houve algumas denúncias, existiu algumas denúncias, já há processo em relação a isso?
Nós tivemos alguns casos aqui na nossa 53ª zona, principalmente no município de Porá, de propaganda eleitoral irregular. Alguns veículos foram apreendidos realizando esse tipo de propaganda e foi instaurado alguns procedimentos que estão tramitando aqui no cartório. Tá certo, a gente agradece os esclarecimentos aqui na Nova Visão TV. Pontua algo mais? Não, é só dizer que a Justiça Eleitoral está aberta a todos os eleitores que queiram algum esclarecimento. E aqueles eleitores que não votaram vão poder votar normalmente no segundo turno, né, que compareçam à